Leiamos a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? 26 e 27, Tiago 1. Vamos lá? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela bênção que é estarmos iniciando uma semana, um novo mês, na casa do Senhor, no dia do Senhor, prestando a Ti o culto que só o Senhor é devido. Pedimos mais uma vez que o Senhor aquiete o nosso coração e que ele seja dominado pelo Teu Espírito Santo e que com reverência e postura de humildade possamos receber a Tua palavra. Peço que o Senhor me cubra, Pai, com Tua graça e o Teu poder para entregar a Tua mensagem com fidelidade e na dependência do Espírito Santo. Nos abençoe, nos ajude, nos fale, nos instrua, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, este primeiro capítulo desta preciosa carta de Tiago, que tem somente 5 capítulos e apenas 108 versículos, este primeiro capítulo, ele trata inicialmente de 2 assuntos: provação, como nós vamos ver ali nos primeiros versículos 2 e 4, como vencer a provação, passar pela provação, aí é do 5 ao 8, buscando sabedoria em Deus, com fé. E depois ele vai trabalhar a partir do 9 sobre tentação. A provação, ela é de Deus na vida do crente, para que o crente, à luz do que diz Tiago, cresça, amadureça, esteja mais próximo de Deus. E a tentação, como diz o próprio texto, ela é fruto da nossa cobiça, ela é fruto do nosso pecado, ela é fruto da nossa natureza inclinada para o mal e adicionado, obviamente, com o que Satanás pode fazer. O caráter da aprovação é para nos aprovar e nos fazer crentes mais maduros. A tentação tem o caráter de nos destruir. Isso, do versículo 1 até o versículo 18, é essa temática. E de 16 e 17, para entender que a tentação não vem de Deus, ele diz: toda boa dádiva vem de Deus. Ou seja, de Deus só pode vir coisa o quê? Boa. De Deus não vem coisa ruim. Então ele diz: de Deus, lá do Pai das luzes, é que vem toda boa dádiva. A partir do versículo 19 até o versículo 27, que vai ser objeto da nossa reflexão, ele vai tratar do auto-engano. O que é auto-engano? Quando eu crio uma ideia a respeito da minha vida ou das minhas práticas que não condizem com a realidade. Então, Tiago, com muita objetividade, sendo sempre muito claro, muito direto, do 19 ao 27, ele vai tratar do auto-engano. A ideia dele, à época, era para que as pessoas pudessem, de fato, colocar em prática aquilo que elas diziam que criam. Então, não adianta dizer de uma fé só nominal, só de boca. Mas a ideia de Tiago é: a sua fé que você diz ter em Deus, em Cristo, ela precisa ser praticada. Então, cuidado com o auto-engano. Então, para que eu não me engane, porque uma coisa é ser enganado pela serpente, pelo sedutor Satanás. Outra coisa é a pessoa se auto-enganar. Aí é mais sério. Então, Tiago,
iluminado pelo Espírito Santo, ele coloca essas verdades como que se fosse um teste. Então, o que é um cristão que não está se auto-enganando? Quais são as marcas de um cristão que ele pode se considerar, à luz da Escritura, um cristão verdadeiro que não está andando pelas veredas do auto-engano? Palavras de um pastor renomado, respeitado e reformado. Ele disse isso, e desde o dia que eu o ouvi dizendo isso, vez ou outra isso desperta aqui na minha mente. Ele disse assim, presta atenção, é um trocadilho: a igreja de Deus está cheia de pessoas vazias de Deus. E por se tratar deste homem sério, renomado, respeitado, reformado, falando uma coisa dessa, então aquilo me chamou a atenção, e eu creio que deve chamar a sua atenção também. A igreja de Deus está cheia, mas de pessoas vazias de Deus. Então isso deve nos levar a uma reflexão, porque crer é também pensar. Crer é também pensar. E a gente, à luz desse texto, vamos analisar se nós estamos andando na terrível vereda do auto-engano ou se nós estamos andando na vereda da verdade e da justiça, e assim andando no caminho do Senhor Deus. E aqui, de 18 a 27, e eu não vou expor cada um desses versículos, porque há uma demanda hoje, nós temos ceia e nós temos depois a eleição, mas também eu não quero deixar de falar a verdade do texto. Então, com a graça de Deus, eu vou buscar ser sucinto, porém, com a graça de Deus, fiel ao que o texto diz. Então, algumas características que elas precisam ser encontradas na vida daqueles que não estão vivendo o auto-engano, como diz Mateus 7, do 21 ao 23, e eu queria combinar com quem está ali, que eu não estou enxergando, quando eu citar aqui algum versículo, se for possível, já coloque aqui, porque se eu for aqui na Bíblia, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. E como hoje a demanda exige mais um pouco de pressa, aí quando eu citar algum versículo, bote ali, por favor, tá bom, querida? Obrigado. É Vitória, é? Anne. Ok? Então, Mateus 7, 21, 23, revela algumas pessoas que viveram a vida toda no auto-engano e somente no final de tudo, conforme o texto, descobriram que estavam enganadas. Senhor, Senhor, em Teu nome não curamos, não expulsamos demônios, profetizamos. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Quem é que profetiza? Quem é que cura? Quem é que expele demônios? Gente que está dentro da igreja. No entanto, essas pessoas estavam dentro da igreja, mas não estavam em Deus. Então, tudo isso deve chamar a nossa atenção. Apocalipse também, capítulo 3, versículo 17, fala de uma turma lá que se achava, estava bem espiritualmente, mas eles foram reprovados pelo Senhor Jesus. Então, isso tudo deve nos levar a uma análise. Como está a minha vida? Eu estou na igreja, eu sou batizado, eu sou membro de algum ministério, eu sou algum oficial, eu sou pastor, mas quando Deus me olha, me vê no meu particular ou na minha particularidade, o que Ele vê? Ele vê um crente comprometido com Ele, com Sua palavra, ou Ele vê um crente que insiste em andar no auto-engano, às vezes parecendo bonito para todo mundo que está perto, recebendo a aprovação das pessoas, mas recebendo a reprovação de Deus. Algumas marcas que vão nos identificar como pessoas que não estão vivendo o auto-engano, mas que estão andando na trilha da verdade, da santidade, da justiça. Se você puder, olhe comigo, pode ser aqui na projeção, versículo 18. O verdadeiro cristão, ele nasce da palavra de Deus e diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela
palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O verdadeiro crente, o crente regenerado, como diz Pedro na sua carta, capítulo 1, por ali, versículo, acho que 20 alguma coisa. Ele nasce da palavra, ele é regenerado pela palavra. A palavra de Deus, viva, eficaz, penetrante, libertadora, é ela que traz, com o poder do Espírito Santo, obviamente, essa obra de regeneração na vida do Filho de Deus. Não existe nenhum tipo de obra salvífica ou de obra regeneradora da parte de Deus, a parte da sua palavra. Então, o verdadeiro cristão, ele nasce da palavra de Deus. Amém? Qual é a outra marca? Versículo 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão o quê? A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. O verdadeiro cristão, o que vive na trilha do caminho da verdade do Senhor Jesus, ele acolhe, ele guarda nas palavras de Davi, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, Salmo 119, 11. Então, quem não anda na vereda do engano, ele acolhe, mas acolhe de maneira mansa, ele acolhe de maneira humilde, ele acolhe de maneira respeitosa, com reverência, no seu coração, a palavra do Senhor. Ele tem zelo por essa palavra, ele tem fome por essa palavra, ele tem desejo por esta palavra. A sua vida e as suas ações são centradas nesta palavra. Portanto, o cristão que não está na rota do auto-engano, primeiro nasce da palavra, segundo, ele acolhe de maneira mansa e humilde no seu coração a palavra. Enquanto eu falo, pense você aí e eu daqui, como está sendo o nosso relacionamento no que diz respeito à palavra de Deus. Temos apreço, temos fome, temos desejo, temos guardado ela no nosso coração. Ela, de fato, é a última palavra na nossa vida. Ela nos guia, ela é a nossa regra de fé e prática, como é a nossa realidade com a palavra. Porque como eu posso amar a Deus e desprezar a sua palavra? Um exemplo. Muitos crentes vão às igrejas evangélicas, estamos falando de crente, num domingo como esse, e aqui eles cantam, ou na igreja de Cristo, por aí afora, no mundo afora, cantam, eles ofertam, eles oram comunitariamente, eles se alegram, mas entre esse domingo e o outro domingo, eles sequer triscam na palavra de Deus. E eles continuam afirmando, dizendo: eu sou crente, e se eu morrer, eu vou para o céu. Mas a palavra de Deus não é respeitada, não é lida, não é acolhida, não é praticada. Mas eles continuam afirmando, porque vêm na igreja no domingo, e muitos uma só vez, mesmo podendo vir 3 vezes, no nosso caso, vir de manhã, vir para a escola dominical, vir à noite, podendo vir, não é que você é obrigado a vir, mas se você tem essa disponibilidade, se a palavra de Deus é para você importante, regra de fé e prática, então eu vou me alimentar dessa palavra, uma vez que durante a semana a correria é muito grande e eu preciso estar pautado nessa palavra, então eu venho. Mas muitas pessoas, cada vez mais, estão perdendo esse hábito, por exemplo, de escola dominical, por exemplo, de podendo vir ao culto pela manhã, podendo vir à noite. Estão perdendo esse hábito. Não significa que você está pecando por isso, mas está deixando de usufruir de oportunidades que poderiam te fortalecer ainda mais, te santificar ainda mais. Então, essas duas marcas nascem da palavra,
acolhe a palavra, são características que vão nos identificando com aqueles que vivem longe do auto-engano. Uma terceira marca, a partir do versículo 22 até o 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente o quê? Ouvintes, enganando-vos. Olha aí a marca do auto-engano, ele vai falar isso no 22 e depois no 26. Enganando-vos a quem? A vós mesmo. Então não é o quanto nós conhecemos. Tem gente que conhece muito e não pratica nada. É o quanto nós praticamos daquilo que conhecemos. Porque só o conhecimento em si, sem a prática, não tem nenhum valor. Mas é o quanto nós praticamos daquilo que conhecemos da palavra de Deus. Ainda que seja pouco e você pratica, é melhor do que conhecer muito e não praticar nada. O texto continua e ele diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei o quê? Lei perfeita. Não há nenhum erro na palavra de Deus. Nenhum erro na palavra de Deus. Ela é perfeita. E aquele que considera também na lei de quê? Tem gente que pensa que a Bíblia nos prende. Pelo contrário, a palavra de Deus nos dá liberdade em Cristo. É a lei da liberdade. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente. O que seria um ouvinte negligente? Vou fazer igual o pastor coreano. Se eu pergunto, é porque você pode responder. O que seria um ouvinte negligente? Ele ouve, não pratica. Aqui não tem, mas eu vou falar. Filhos negligentes. Você diz: filho, vem tomar banho. Ele vem? Não vem. Ele é um filho negligente, miserável, porque ele não obedece. Filho, vem almoçar. Vou já. Aí não vem, miserável. É negligente. Então, ouve, mas não pratica. É uma espécie de negligência. Daí essas marcas de um cristão verdadeiro. Nasce da palavra, acolhe a palavra e ele faz o quê? Pratica a palavra. Uma vez que essas coisas acontecem, Tiago fala sobre isso, ele agora, como se estivesse fazendo um teste, ele vai entrar ou adentrar aqui nos versículos 26 e 27, esmiuçando de forma mais minuciosa, vamos dizer assim, marcas que esse cristão verdadeiro, que nasceu da palavra, que acolheu a palavra e que pratica a palavra, precisa ter na vida dele. Eu já vou dizer as 3 marcas e depois a gente fala sobre elas. Domínio próprio, desejo de ajudar o próximo ou o necessitado e distinção moral, que é o mesmo que dizer santidade. Vamos ler versículos 26 e 27. Mais uma vez ele vai mencionar aqui o auto-engano. Ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião, a sua crença, o seu cristianismo, a sua fé é vã, se ele não segura a sua língua. E eu quero falar do domínio próprio aqui no aspecto da língua. Lá em Tiago 3, a partir do 1, diz que quem consegue dominar a língua guarda o seu corpo inteiro. Mateus 12, 34 a 37, começa dizendo que a boca fala o que o coração está cheio. E termina dizendo que todos irão dar conta
diante de Deus das suas palavras frívolas, das suas palavras inconsequentes. E isso deve nos alertar a cuidar da nossa boquinha, fechar para não falar demasiadamente. E ainda Provérbios 6,19 diz que de 6 coisas que o Senhor aborrece, a 7ª ele abomina, e a 7ª é causar contenda entre irmãos, semear contenda, ou seja, fazer fofoca, fazer intriga. E Tiago está dizendo: não se engane, não pense que você é um discípulo verdadeiro de Cristo se você não domina a sua língua, se você não refreia a sua língua. Isso é característica de quem está vivendo no auto-engano, porque ela está, por assim dizer, na casa de Deus, no meio do povo de Deus, mas a língua está solta, e quando morrer é um caixão para ela e um caixão para a língua, que chama língua grande. Então, o verdadeiro discípulo, ele não pode ter a língua solta. A língua precisa ser refreada. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Antes, aquela palavra que é boa, que edifica, que é necessária, que transmite graça. Então eu preciso analisar, porque crer é também pensar, se eu tenho segurado a minha língua, se eu tenho tido domínio próprio com a minha boca, se eu a tenho usado para transmitir o que é bom, gracioso, edificante. Domínio próprio, essa marca daqueles que nasceram da palavra, acolheram a palavra, praticam a palavra. Então, o domínio próprio em relação à sua língua está vivo no seu coração. Não podemos esquecer do que disse Jesus em Mateus 5:22, lá na última parte, que aquele que com a sua boca, ele chama o outro de maldito, de racar, ele fala palavras agressivas para com o outro. Para Jesus, ele está matando, ele está cometendo assassinato. Para Jesus, assassinato não é só dar tiro, ou peixeirada, ou paulada. Para Jesus, assassinato também é usar mal a língua. Domínio próprio precisa ser encontrado. E a outra situação que precisa ser encontrado é desejo de ajudar o necessitado. Está aqui. A religião, vamos ler juntos, pessoal. A religião primeira parte, órfão e viúva, um símbolo para os vulneráveis, um símbolo para os necessitados. Não precisamos ir na África para encontrarmos pessoas necessitadas. Há poucos dias atrás, eu e o diácono Severino e a sua esposa Luciana fomos acudir uma família necessitada. Agora, é necessitada no grau superlativo, é necessitado com todas as letras garrafais, vamos dizer assim. É necessitado de você chegar lá e você dizer assim: eu sou um milionário, eu sou um milionário, não sou rico não, eu sou um milionário. E essa realidade tão próxima de nós. Então, o nosso coração tem desejo de ajudar o necessitado. Eu não estou dizendo ajudar o malandro que está no sinal, cheio de saúde, cheio de vigor, às vezes maior do que eu, e você para lá e ele diz: me dê R$1. Cheio de vigor, podendo estar trabalhando, catando latinha, sei lá, indo para a feira, fazer um carreto. Não, vai para a rua e vai pedir. Eu estou falando de pessoas, às vezes, famílias, que às vezes a crise chega, o desemprego chegou,
o negócio quebrou, faliu, estão ali passando por uma situação de necessidade. É uma viúva, verdadeiramente viúva. De repente viu a renda indo-se embora. Pessoas que, a despeito da sua necessidade material, mas não vive explorando, não vive pedindo, não, ela está ali. E nós precisamos, como povo de Deus, ter o coração aberto para ajudar o necessitado. Às vezes a gente não vai poder fazer tudo, mas a gente pode fazer uma parte. E às vezes uma parte que a gente faz, você não pode levar uma feira, por exemplo, mas pode levar 1 quilo de arroz. Você não pode pagar a energia daquela pessoa, mas pode ajudar com R$5 para completar. Ou seja, ajudar o necessitado. Paulo diz que, lá em Efésios 4, aquele que roubava, não roube mais, agora trabalhe para suprir as suas necessidades e para ajudar o necessitado. Talvez uma verdade bíblica que muitos aqui não saibam: no seu orçamento precisa ter um espaço, um lugar para o pobre. Está lá o orçamento: internet, feira, celular, dízimo não, que o dízimo não é seu. O dízimo já tem que estar fora. Seu orçamento tem que ser feito em cima dos 90%, que os 10% é de Deus. Aí você está lá botando seu orçamento, internet, lazer, não sei o quê. Tem que ter lá, pobre, necessitado. A quem eu estou ajudando? A que instituição séria eu estou ajudando? A que família necessitada eu estou ajudando? Pense num frio desse, você lá no seu cobertor e de meia, ainda sente frio. Imagine numa casa que nem lençol tem. Parede furada, teto furado, fome. E graças a Deus, nós temos a bênção aqui na igreja de como num domingo como esse, proporcionar aos membros da igreja, trazer dentro da sua possibilidade. Claro que isso não é uma imposição, isso é um pedido de que se traga 1 quilo de alimento por pessoa, um seu. Se na sua casa tem 5, se você puder doar 5 quilos, traga 5 quilos. Se você pode doar uma cesta básica, doa uma cesta básica. Se você pode, doar mais, doe mais, porque não faltam pessoas necessitadas. Então, às vezes, a gente passa despercebido, inclusive hoje. Quem passou despercebido hoje, traga mais tarde, ou traga durante a semana, dentro da sua possibilidade, para que nós possamos ajudar o necessitado. Amém? Desde os adolescentes e os jovens, aprendam a reservar um pouquinho da sua mesada, que você gasta gostosamente, comendo esses lanches aí, direto, miserável. Às vezes um sanduíche é R$50. E tem gente na nossa cidade que ainda hoje, adentrando o 6º mês, não sabe o que é morder um pedaço de carne, ainda que seja com osso. Então, os jovens também, os adolescentes também, vocês não são crentes, precisa também ter um espaçozinho no seu orçamento. Papai dá uma mesada, mamãe dá uma mesada. Pense no pobre, pense no necessitado, porque uma das marcas da fé verdadeira é ter desejo de ajudar o necessitado. Minha nossa, a hora. E por último, o louvor pode vir, por gentileza. Ele diz, aqui na parte final do versículo 27, que e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se o que, irmãos? Incontaminado do mundo. Ou seja, distinção moral, uma marca imprescindível na vida do cristão verdadeiro é a santidade. Nós fomos tirados por Jesus do mundo e agora somos enviados por Jesus para o mundo, não para vivermos de acordo com o mundo ou com o sistema, mas para influenciarmos com a nossa fé, com a nossa crença. Lá em João, capítulo 17, do versículo 11 ao 18, mais precisamente do 17 ao 18, Jesus vai falar sobre isso. É como se nós fôssemos uma canoa.
A canoa é para estar no rio ou no mar. Está lá a canoa. Mas o mar ou o rio não pode estar na canoa, porque senão a canoa, afunda. Nós precisamos estar no mundo, na sociedade, nos setores, nas faculdades, nas universidades, termos pensadores cristãos, influencers cristãos, políticos cristãos, sendo a luz do mundo, nesse mundo de trevas, em todos os aspectos, na moda, no esporte, cristãos influenciando com a verdade, com a luz de Deus. Não podemos nos adequar ou tomar a forma, como diz Paulo em Romanos 12:1, desse mundo, mas vivermos incontaminados desse mundo, sendo santo, sendo luz para a glória de Deus. Então, irmãos, que Deus nos ajude e nos dê graça e que essas marcas sejam encontradas na nossa vida. A pergunta é, indo para a conclusão, que nós possamos pensar, que nós possamos refletir nisso tudo que Tiago está nos dizendo, e depois de pensar e refletir, praticar. Coloque sua vida, e eu também, diante do espelho da palavra de Deus e faça a seguinte análise. Eu verdadeiramente nasci da palavra de Deus? Eu posso olhar para a minha vida e me reconhecer uma pessoa regenerada? Eu verdadeiramente acolhi e tenho acolhido de forma mansa e humilde no meu coração a palavra de Deus? Eu verdadeiramente tenho praticado a palavra de Deus? E pela graça e pela misericórdia do Senhor, esta igreja, em conformidade com o seu conselho, tem buscado ser uma igreja que anuncia a palavra com sinceridade. Mas não basta simplesmente nós anunciarmos. Além de nós, pastores, conselho, anunciarmos, nós precisamos praticar. Mas a igreja também precisa ouvir e a igreja precisa o quê? Praticar. Disponibilizamos os cultos coletivos, disponibilizamos uma escola dominical, que eu insisto em dizer, absolutamente saudável, estudos selecionados, comprometidos com a verdade, e eu acho, às vezes até, que chega às raias, agora sou eu que estou falando, do desrespeito. Um estudo tão bem preparado e às vezes pessoas dão com o ombro. Não é que ela vá para casa porque ela tem um compromisso, ela vai porque ela quer ir. Se ela quisesse ficar, ela poderia ficar. E nós temos aqui, deste púlpito, insistido, fique na escola dominical. Você vai ser abençoado. Quem aqui tem sido abençoado na escola dominical, levante a mão e diga amém. Amém. Disponibilizamos o quê? Células, palavra de Deus, estudo. E ficamos aqui insistindo. Você que não está numa célula, procure uma célula. Qual é a nossa preocupação? Que você seja instruído na palavra. Tem igrejas, com todas as aspas, que o interesse dela é que o povo seja analfabeto na palavra, porque aí eles manobram. Pela graça de Deus, o nosso propósito é que você seja instruído na palavra, inclusive analisando tudo que se fala aqui, que se fala na escola dominical, que se fala na célula, para o seu crescimento. Continuo. A palavra de Deus, você tem praticado ela de maneira verdadeira? Eu tenho dominado minha língua. Eu tenho tido domínio próprio, controle sobre a minha língua. Eu tenho desejado ajudar o necessitado. Eu tenho vivido em santidade ou estou alimentando o auto-engano? Estou aqui porque eu gosto do ambiente,
Já passei na classe do discipulado, fui lá no conselho, falei algumas coisas, agora sou membro, mas estou vivendo do meu jeito. Eu sou o meu pastor. Ou seja, isso é viver no alto engano. Em relação àquela afirmação que eu trouxe inicialmente daquele pastor que disse que a igreja de Deus está cheia de pessoas vazias de Deus, a pergunta é: seríamos nós alguma dessas pessoas vazias de Deus dentro da igreja de Deus? Que o Senhor abra os nossos olhos e que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor.